A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Enquanto os irmãos ouvem, eu gosto sempre de lembrar, quem está ouvindo pela internet, pelo Spotify, ou até pelo podcast de outros aplicativos, podem me adicionar no Instagram, Evangelista da Verdade. É o mesmo nome do podcast, né? Quem achou a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, dá um glória. Glória! Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Apenas um versículo diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, hoje senti muita presença de Deus preparando essa pregação. Antes de vir, fazer a obra do Senhor, estava na academia ouvindo ouvi um louvor novo chamado A Maior Honra, do Juliano Souza. Tem uma ministração do Guilherme Arantes, se eu não me engano. Uma ministração linda, tocou muito no meu coração. Tenho sentido muita presença de Deus, irmãos. É uma pregação muito sensível, um tema muito polêmico, né? Eu quero deixar claro aqui, antes de mais nada, para os irmãos entenderem que não é uma pregação para tirar ninguém de igreja moderna, mas é para tentar abrir os olhos dos líderes, dos pastores, daqueles que estão à frente das obras de Deus, para tentar tirar essa prática satânica de pintar a igreja de preto, de apagar a luz na hora do louvor. É para os líderes entenderem que isto não faz parte da glória de Deus. E se a gente abre um templo com o intuito de pregar a salvação e a vida eterna na glória, o nosso intuito é que os irmãos sejam salvos pelo Evangelho da Verdade. E no céu, não apaga a luz para louvar a Deus. No céu, a parede da sua morada não vai ser preta. O céu, que é a eternidade onde você vai passar, ele precisa ser representado na terra pelo local que você congrega. A congregação, eclésia, como o original é eclesia, a pronúncia, de alguns, no grego significa congregação, um lugar onde as pessoas se reúnem com o mesmo propósito. E o propósito aqui é receber o Espírito Santo. Aí eu vou falar para você agora, eu quero que você acompanhe comigo a linha de raciocínio. Irmãos, vamos receber o Espírito Santo? Vocês vão falar o quê? Sim ou não? Vamos, né? Então faz o seguinte, apaga a luz aí. Combinou? Não é estranho? Então por que apaga a luz na hora do louvor? Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos fazer uma campanha aqui de salvação. Eu quero uma campanha para todo mundo ir para o céu. Vai começar semana que vem. Vamos fazer o seguinte, domingo agora eu vou pintar a parede de preto. Da igreja. Vai ficar legal? Para a campanha? Mas é campanha de salvação, irmão. Eu estou fazendo para receber Deus? Tem como você fazer algo assim para receber Deus? Então veja bem, irmãos, os irmãos que congregam nessas igrejas, eles estão indo recebendo a palavra, eles estão se convertendo, eles estão louvando, mas a glória de Deus está sendo manifesta na vida deles, sem que aquilo se expanda, porque passa alguém do lado, vê uma parede preta, vê uma luz apagada, vai ver o mover do Espírito Santo? Não vai. E agora a gente vai entender, irmão, porque tem alguns mistérios nessa palavra. Deus quer falar conosco aqui do versículo 5 ao versículo 10. Mas começando no versículo 5,
O apóstolo João diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O apóstolo diz que receberam de Jesus e eles estão anunciando aquilo que Jesus trouxe para eles, que Deus é luz. Luz em grego é phos, original, que na verdade é uma palavra que representa a natureza moral e espiritual de Deus. A luz, ela representa a glória de Deus, a luz, ela representa pureza, e a luz representa santidade. Essa prática de tirar a luz exatamente no momento que você vai receber o Espírito Santo é uma prática satânica, irmão. Você me perdoa, mas é muito do final dos tempos. É uma congregação que está querendo trazer o mundo para dentro da igreja, quando a gente tem que, na verdade, levar a igreja para o mundo. Porque não é uma pregação de prosperidade ou de sensibilidade emocional ou de sucesso financeiro que vai te levar para o céu. Deus, ele tem poder de te abençoar, mas não é por isso que nós buscamos Ele. Nós buscamos Ele pelo sacrifício na cruz. A remissão dos pecados, ela é contínua. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Eclesiastes, né, que não há um homem sequer no mundo que faça o bem, não há um justo sequer no mundo que faça o bem e não peque. Então, se nós pecamos, nós precisamos da remissão dos pecados continuamente. E aqui nós temos algumas passagens para ilustrar. Apocalipse capítulo 21, do versículo 18 ao 25, tem as características da Nova Jerusalém. Do 18 ao 20, esse capítulo, essa passagem cita algumas pedras onde a Nova Jerusalém ela é adornada. Primeiro que no versículo 18 diz que o tipo de material do muro era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Então, veja bem, as pedras, elas têm cor, tá? Eu vou ler uma por uma aqui, irmãos, bem rapidamente, para os irmãos que entenderem. São 12 pedras: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto e ametista. As cores dela, na mesma ordem, são verde translúcido, azul profundo, azul acidentado, verde intenso, verde de faixas brancas, com faixas brancas, vermelho fogo, sangue, que é o sárdio, né? Verde dourado, verde azulado, amarelo ou dourado, verde maçã, azul, violeta e roxo. Alguém ouviu falando preto? Não, né? Essas pedras, elas emitem luz? Elas não emitem luz. Elas refletem luz. Então, você apagar a luz e ligar uma luz colorida de boate, você não está representando a Nova Jerusalém, não, irmão. Você está reproduzindo um ambiente no mundo, onde as pessoas se sentiam confortáveis, né, na danceteria, bebendo um negocinho, né, fazendo aquela coisa toda de madrugada. E agora eles se sentem mais à vontade de ir em igrejas assim, porque estão mais próximas, né, da carne. Mas não é isso que salva. Nesse momento a gente precisa entender que essas pedras, elas têm cada uma propriedade, uma representação. A jaspe, por exemplo, representa a glória, a santidade. A safira representa a verdade, fidelidade. Calcedônia representa paz. Esmeralda representa vida. Sardônica representa justiça. Sárdio representa sacrifício ou amor. Crisólito, unção. Berilo, graça e força. Topázio, glória de Deus. Crisópaso, frutificação espiritual. Jacinto, majestade, realeza. E ametista, realidade. Realeza e sobriedade. Então, essas pedras, elas têm um significado e elas refletem a glória de Deus, que a gente vai ver no versículo 23.
E a cidade não necessita, de Apocalipse, que eu estou lendo aqui, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Essa é a representação, irmão, da morada no céu, daquilo que nós buscamos como cristãos. Da mesma maneira, Jesus, né, em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus fala sobre a candeia. E ele diz nessa parte do Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma candeia edificada, uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Ou seja, você tem uma igreja que você vai acender ela com a glória de Deus, você não quer esconder a glória de Deus. Você quer que as pessoas passem e vejam a glória de Deus resplandecente. Porque as trevas, elas ocultam as obras. A luz, ela manifesta a obra. Veja bem na continuação, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se a igreja está no momento de louvor, de adoração, e tem um irmão com o celular na mão, todo mundo vai ver. Porque a luz revela as obras. Em contrapartida, numa igreja escura, com a luz apagada, pode ficar todo mundo, irmão, com a mão abaixada, sentado na cadeira, mexendo no celular, pode até dormir. Ninguém vai ver. Porque as trevas ocultam as obras. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente quer que essas obras se resplandeçam, que a nossa luz resplandeça. Veja o que o salmista diz, Salmos do capítulo 96, versículo 6 diz: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. A glória de Deus, né, é representada pela luz. Versículo 8: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, se eu preciso dar a Deus a glória devida a Deus, será que eu realmente estou dando a glória devida a Deus, construindo um templo preto? Será que eu realmente estou dando a glória devida a Deus, quando eu vou receber o Espírito Santo, eu apago a luz? Irmãos, são detalhes, irmãos. Mas o próprio mundo tem um ditado que diz que o inimigo, ele faz o quê? Mora nos detalhes. Então, nós temos que ficar atentos, irmãos, porque a manifestação da glória de Deus, ela vem através da luz. Ela vem através da claridade. A gente vê, por exemplo, o exemplo mais importante da manifestação da glória de Deus foi no momento da criação. Antes de qualquer coisa acontecer, Moisés narra, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus luz dia, trevas noite, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Então, quando Deus chegou na face das águas, onde havia trevas, antes dele começar a criação, Deus disse: haja luz. Tem um mistério em hebraico, porque o verbo que o Senhor usa aqui é o verbo raiá, que é o verbo ser. Né? O original em hebraico diz: yehi or, vai-ri or, que vem do verbo raiá, ser. Ou seja, a tradução correta seria: seja luz, e foi luz. Olha o mistério.
Antes de iniciar a criação, a luz teve que acontecer. E Deus fez separação entre trevas e luz. Mas por que a separação? Porque as trevas representam a ausência da glória de Deus. Trevas em hebraico, no original, no versículo 2 do capítulo 1, é roshek em hebraico, que significa escuridão extraordinária. É além daquilo que você acha que está escuro. Além. O hebraico ele tem essa representatividade. Se você já teve a oportunidade de estar em um ambiente completamente ausente de luz, você sabe que você, de olho aberto, você não enxerga a sua mão na frente do rosto. Você tem a sensação de que você está num cubículo, enclausurado. E olha o mistério, irmão, se você estudar essa palavra original em hebraico, letra a letra, se chama estudo dos pictogramas. Eu tenho 3 letras, é Rei, Shin e Kaf Sofit. Se eu juntar essas 3 letras, o significado de cada uma, sabe o que significa a palavra trevas? Uma câmara que permite destruição. Ou um aposento que tem o poder de destruir. É o significado da palavra em hebraico original. Então, como que eu quero receber o Espírito Santo manifestando trevas dentro da igreja? Apaga a luz. Irmão, acaba com essa prática satanista. Isso não existe. Não existe no Evangelho porque as obras elas precisam se manifestar na luz. Então, voltando à Epístola de João, ele diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aqui interessante, agora nós vamos ver nessa passagem do versículo 5 ao 10, os mistérios por trás do grego. Aqui existe uma construção gramatical que ela é raríssima na Bíblia. Uma construção gramatical que é uma negação dupla. É como se ele falasse, não existe treva nenhuma absolutamente. Porque essa negação dupla, no grego, ela faz com que aquela afirmação ela não tenha chance de errar. Ou seja, não tem como ter nem sombra na glória de Deus. Como o Gênesis diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e toda a criação houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. Já prestaram atenção nisso? E por que não teve noite? Será que a criação ela não foi feita no tempo do céu? Porque o tempo que a gente mede no relógio, o Cronos, que é de acordo com o dia e a noite, né? Ela está associada ao Sol. Está de dia, o Sol está aqui em cima, meio-dia. Está de noite, né? Está com a Lua, meia-noite. Digamos assim, de forma generalizada. Mas o Sol só foi criado no 4º dia. Então, houve tarde e manhã no primeiro dia. A gente está falando do tempo Kairos. A gente está falando do tempo dos céus, o tempo da eternidade. Onde lá não tem noite. Tem tarde e manhã. Algo acontece, irmão, no céu que controla o dia, você sabe a diferença de um dia para o outro. Porque tem tarde e tem manhã. E tem tarde e tem manhã. Imagina no céu você ficar perdido, virar para o irmão e falar, vamos adorar a Deus amanhã. Amanhã é quando? Amanhã pode ser daqui a 100 anos, né? E você não sabe? Não é assim, não, irmão. Tem muita ordem e decência no céu. Creia. Tem um motivo por que Gênesis foi criado a Terra foi criada em Gênesis dessa maneira. Então, essa dupla negação, ela remove qualquer chance de erro com essa construção gramatical que é rara na Bíblia. E a gente vê ela aqui. Os versículos 6 e 7, a gente tem 2 palavras que são muito interessantes. A comunhão e andar. Né? João diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra comunhão, koinonia, ela não traz um significado casual. A comunhão
no original, ela quer dizer uma intimidade profunda, uma intimidade espiritual profunda, uma entrega de vida e de propósito, algo contínuo, não é algo esporádico. Eu vou na igreja uma vez na semana. Eu fui na Santa Sé, agora só vou mês que vem. A comunhão, a definição da palavra koinonia, em grego é algo contínuo e constante. Ou seja, a sua comunhão com Deus depende da sua vida ser entregue ao Senhor. De você respeitar o propósito de Deus na tua vida e se dedicar a esse propósito. Por isso ele fala, se dissermos que temos comunhão, nós estamos dizendo que temos algo contínuo, né? E andarmos em trevas, e o andar aqui, que é peripatomen, também significa uma ação contínua. Então nós estamos dizendo que temos comunhão contínua, mas andamos continuamente em trevas, né? Não praticamos a verdade. Para o João, irmãos, é claro para ele que a verdade não é só algo que se crê. A verdade é algo que se faz. A verdade é algo que se pratica. É algo que você manifesta na sua vida, com suas ações, com suas atitudes, com suas escolhas, com os lugares que você frequenta, com os seus gostos particulares, com aquilo que você come, com aquilo que você vê, com tudo que você ouve. Essa verdade, ela é executada na sua vida. E por isso que ele fala, se dissemos que temos comunhão, algo contínuo, mas andamos continuamente em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a verdade não está só atrelada à palavra, ao conhecimento. É algo que precisa ser colocado em prática na nossa vida. Mas se andarmos na luz, e aqui também novamente, uma ação contínua, andando na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha a importância de andar na luz. Eu quero que o irmão entenda que um andar em luz aqui é no sentido figurado e no sentido explícito também. Como que eu vou ter comunhão com um irmão que não seja um irmão assim, digamos, se estamos no meio do louvor, mas tem um irmão do meu lado e a luz está apagada, eu posso até estar em comunhão com ele, porque ele está do meu lado, eu estou vendo. Mas e aquele irmão lá atrás ou lá na frente? Você não está vendo ele. Não é possível, você está usando aqui um óculos de infravermelho, visão noturna? Porque é uma boate, é um show gospel hoje em dia que a gente tem nas igrejas, né? Telão atrás, colorido, parece um show, um espetáculo. Como que você vai ter comunhão com o irmão que está longe de você? Então nós precisamos andar em luz, como Deus está na luz, para termos comunhão uns com os outros. E aí algo acontece. Quando andamos na luz, continuamente em comunhão, temos comunhão com os nossos irmãos, algo acontece. No versículo 7, parte B, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, irmão, todo, a palavra todo aqui está resumida, mas em grego a tradução correta seria todo tipo de pecado. Não existe pecado que não seja possível de ser remido pelo sacrifício de Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos reme de todo tipo de pecado. Seja o pensamento mais leve que você teve, né? Tomou uma fechada no trânsito, chamou de gadareno para não chamar outra coisa, né? Gadareno. Mas, né, ficou na graça. Aí tomou outra fechada, de repente bateu, aí aconteceu alguma coisa, ligaram para você te xingando, já saiu da graça. Esse pecado, irmãos, pode não parecer nada, mas é um tipo de pecado. Pode ser outros pecados ligados a bebidas, ligados a drogas, ligados à sexualidade, ligados à contravenção, ligados ao mau caratismo. Qualquer tipo de pecado, seja ele qual for, somente o sangue de Jesus é capaz de nos purificar. E a purificação, que é catarizei, ela está aqui num verbo presente ativo. Ou seja,
A gramática do grego é muito importante, irmãos, da mesma maneira que no hebraico bíblico, o contexto da formação das palavras é importante. No hebraico a gente tem a formação da palavra, a palavra ela tem um significado específico, letra a letra ela tem um motivo para ser feita daquela forma. E esse motivo, Deus explica isso no Antigo Testamento. Da mesma maneira, o grego bíblico, que se chama koiné, é a parte gramatical. É uma língua mais culta, mais erudita, era uma língua dos sábios da época que Jesus veio à Terra. Então, a gramática do grego é muito importante. E aqui, nos purifica, está num tempo chamado presente ativo. No mesmo tempo que temos a palavra no versículo 8, que é não temos. O presente ativo significa uma ação constante. Isso é mais uma prova de que nós precisamos dessa purificação constantemente dos nossos pecados. Não é simplesmente, aceitei Jesus, me batizei, estou indo na igreja, estou purificado. Porque você está falando assim, você mente, irmão. Ou você está dizendo, ou você mente para você mesmo, ou você está dizendo que a palavra de Deus mente. Não há um justo na terra que faça o bem e não peque. Pode ser quem for. Batizado, não batizado, crente, não crente, né? Pastor, não pastor, membro, não membro, afastado ou congregando, seja quem for. Então, irmãos, versículo 8, que nós também temos a palavra no presente ativo, João diz, se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não continuamente pecamos. João já está dizendo que nós continuamente pecamos. Se a gente diz que a gente não está continuamente pecando, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se a gente é capaz de dizer que não estamos pecando, né, a gente está mentindo para nós mesmos e a gente está trazendo maldição para a nossa vida, irmão, porque não pode existir trevas na vida do cristão. O versículo 10, eu vou pular para o versículo 10 junto com o versículo 8, que o 9 seria mais a conclusão. O versículo 10, nós temos, se dissermos que nunca pecamos, ou seja, que não pecamos nunca, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós estamos dizendo que a palavra de Deus mente, a palavra de Deus não está em nós. A palavra para palavra do grego é logos, ou logos, dependendo da pronúncia. É a palavra que é traduzida como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra, é o logos. Essa palavra, se a gente diz que não peca, não está em nós. Olha que forte, irmão. E a palavra, como João fala no Evangelho, no primeiro versículo do primeiro capítulo, a palavra é Deus, é Jesus. A gente está mentindo para nós mesmos e nós estamos tirando Jesus da nossa vida. Ah, pastor, mas o que pecado tem a ver com trevas? Eu quero que você me responda, o que pecado tem a ver com trevas? O pecado é manifesto nas trevas, irmãos. Os falsos mestres usavam uma palavra, enganar. Quando a gente fala no versículo 8, enganamo-nos, a original aqui, que é planomen, em grego, é um termo utilizado para caracterizar falsos mestres. Tanto que a primeira epístola de João, que a gente está lendo aqui, ela foi escrita como doutrina do cristianismo e deveres para o cristão. E ela tem ensinos de como tratar com os falsos ensinos. Então, o próprio João ele usa um termo aqui que era muito utilizado na heresia do gnosticismo. Existia essa prática na época de Jesus chamada gnosticismo, que eles pregavam, né, eles afirmavam que não existia pecado em pessoas ditas, entre aspas, espirituais. Hoje o termo seria espiritualizado. Ah, eu sou espiritual. Vocês já ouviram isso? Eu sou espiritualizado. Você é cristão? Você é crente? Acredita em Deus? Não, crente não sou não, mas sou espiritualizado. Né? É o vai da valsa de qualquer tipo de denominação, se chamar ele vai. Porque ele é espiritualizado. Essas pessoas dizem que nessa
nesse ser espiritualizado, não existe pecado. Porque ele está espiritualizado. Engraçado, né? A justificativa deles é essa. Então, é uma heresia, irmãos, que faz parte do gnosticismo. Essa espiritualidade deles é falsa. Ela não possui verdade. Ela não possui Jesus. Ela não possui a palavra. Justamente porque se nós negarmos que pecamos, a gente tira Jesus da nossa vida. Você está dizendo que não peca, então você não precisa da remissão, né? Então, irmãos, nós temos que ter muita atenção nisso, porque, como João fala no versículo 9, aqui eu encerro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar aqui, o original em grego é homologomen, que literalmente quer dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. Você confessar o pecado, você está usando a mesma definição que Deus dá ao pecado. Quando você confessa esse pecado, você está se colocando na posição de adorador, de redenção, de criatura, de servo, daquele que quer alcançar a glória de Deus pelo milagre na cruz. E nós aqui, irmãos, temos 4 características importantes sobre a personalidade de Deus, né? Ele é fiel e Ele é justo. Ele nos perdoa e nos purifica. A fidelidade de Deus e a justiça de Deus são características da personalidade de Deus, como a santidade é. E a santidade, ela é expressa através da luz. Nós queremos luz em nossas vidas, não trevas. Eu quero adorar ao Senhor em um ambiente iluminado. Eu quero uma parede branca na minha igreja. Eu não quero trevas, eu não quero coisa escura. Eu quero aquilo que me aproxima do céu. E aí, quando nós executamos a nossa confissão, e nós vemos que Deus é fiel e justo, Ele nos perdoa e tem uma sequência. Perdoar é a fé, e purificar é catarise. Perdoar, irmãos, não é só você dar o perdão, é você libertar ou cancelar uma dívida. Então, imagina que você deve algo, um dinheiro forte para alguém, e essa pessoa vira para você e fala: olha, não precisa me pagar mais não. Isso não é só perdoar. Você está ignorando o fato de que aquela dívida existia. Você cancelou aquela dívida. Essa é a definição da palavra afé, perdoar em grego. Te liberta da sua culpa. Cancela a dívida que você tinha com as trevas. E além disso, a palavra diz perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar aqui não é só limpar, mas o intrínseco da palavra aqui, catarise, é remover resíduos. Então, você é liberto do seu pecado, você tem a sua dívida cancelada, Deus te limpa e Ele tira todo e qualquer resíduo do teu coração. Quando você volta a pecar, porque nós pecamos continuamente, assim diz a palavra, nós novamente precisamos da purificação de Deus, nós novamente precisamos confessar, e é uma ação contínua. Por isso que, como que eu vou confessar a Deus, como que eu vou ter comunhão com o Espírito Santo, num lugar onde só de fora você já vê trevas? Num lugar onde você passa de carro, você não consegue nem reconhecer que é uma igreja. Parede preta, letra bonita. Agora a moda é church, né? Agora é chamar de church. Vai para onde? Eu vou para church. Né? Para quem não sabe, church é igreja em inglês. Né? Para quê, irmão? Para quê? Vai para church? Ah, não, tem outra também. Os departamentos da igreja agora, não é o departamento de ministério de louvor, não. É ministério de worship.
Nem pronunciar direito eles sabem, porque a palavra correta é worship, que você pronuncia. Mas aí fala worship. Não, eu faço parte do ministério de worship. Irmão, eu estou brincando aqui, mas é verdade, tá? Grandes congregações estão mais preocupadas em atrair o povo com esses carinhos mundanos, né, de decoração, de termos técnicos em inglês, de coisas que atraem pessoas com interesse no dízimo, com interesse em oferta, com interesse em ficar milionário e crescer espiritualmente. Não está na equação deles. Está a prosperidade. Hoje eu ouvi uma definição do Evangelho da Prosperidade que é praticamente uma doutrina satânica. Então nós temos que ter em mente, irmãos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Meu Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, nós queremos, meu Deus, cada vez mais da tua manifestação, do poder, da tua glória, na nossa igreja, nas nossas vidas, para que possamos pregar o Evangelho da verdade acima de tudo e acima de todos. Meu Deus, para que todos nós consigamos alcançar naquele grande dia, meu Deus, passar pela porta estreita. Nós queremos chegar à vida eterna na glória. Nós queremos comunhão contigo na luz. Nós queremos manifestação da tua glória na terra. Para que todos vejam, meu Deus, aí fora, as pessoas passem, vejam a tua glória resplandecendo nesse lugar. Eles vejam, meu Deus, que as nossas vidas é diferenciada, impactada pela tua glória e pela tua presença. Nós queremos, meu Deus, mais de ti, cada vez mais. Queremos, meu Deus, passar pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos passarão por ela. Eu não quero passar pelo caminho largo, muito menos pela porta larga. Eu quero o que diz o versículo 14, mas é apertada, estreita é a porta, apertada o caminho que leva para a salvação, e poucos são os que a encontram. Nós queremos, meu Deus, encontrar a salvação em ti. Nós queremos a manifestação da tua glória em nossas vidas. Nós queremos a tua presença e a tua luz. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu.